Olá pessoal, mais uma semana de aula. Quero deixar uma frase para sua reflexão. O trabalho nos livra de 3 grandes males. 3. O tédio, o vício e a pobreza. Pois bem, mais uma semana que nós temos de aula, eu peço que você se dedique a ouvir, assistir e prestar atenção nas aulas que estão sendo transmitidas nesta semana, tá? Tenha uma boa semana. Eu sei que nós estamos num momento difícil, nós vamos completar 90 dias em aulas online, em aulas não presenciais. Mas leve um pouco mais de ânimo para as suas atividades, ok? Eu estou à disposição e tenha uma boa semana para você e para toda a sua família. Até mais. Tchau, tchau. Olá pessoal, nós vamos estudar aquilo que nós já tivemos uma ideia no primeiro bimestre, que é a análise sintática. E nós já vimos a questão de sujeito, nós vimos a questão de predicado, vimos a questão do verbo e os seus complementos. Agora nesse conteúdo, melhor dizendo, ele tem algo específico, o qual nós vamos, a partir de agora, dar uma olhadinha. Vamos lá. Que é o estudo da sintaxe. Nós já falamos sobre predicação verbal e nominal, não é? A relação que existe entre o predicado, os seus complementos e os verbos, não é? E aí nós temos 2 maneiras de dividi-los, e aí eu vou passar isso bem rápido, porque é algo que nós já vimos no bimestre passado. Uma é o verbo de ligação e verbos significativos. Verbos significativos também podem ser conhecidos como verbos transitivos, certo? Vamos lá. É algo bem rápido, não é algo tão difícil. Verbo de ligação é todo verbo que liga o sujeito ao predicado nominal. Olha o exemplo. O sorvete é delicioso. O passeio está maravilhoso. Percebam que o que está escrito na cor preta são os verbos que fazem ligação com o predicado. Perceba que, olha só, o sorvete, vou dar um exemplo, o sorvete é delicioso. Se você tirar o verbo de ligação, o verbo ser, que aí ele está no presente, sorvete é. Você tira o é. Você vai ler sorvete, um sorvete delicioso. Sem problema algum. Não prejudica o conteúdo, não prejudica o conhecimento. Mas aqui, quando há um verbo, o verbo, nesse caso, ele está ligando o sujeito ao predicado. Ou está ligando essa questão do delicioso ao sorvete. Então nós vemos também os outros verbos que aí estão demonstrados. Depois alguns logo abaixo. Andar, continuar, viver, virar, tornar-se, achar-se, encontrar-se, fazer-se. Aí é uma questão de interpretação que nós podemos ver posteriormente. Nas atividades você vai ter acesso a esses verbos e podendo interpretar. Ok? Vamos seguir. Verbos significativos. Nós já falamos sobre isso, que é o verbo transitivo, e ele traz uma informação que está ligada ao predicado verbal. Os verbos podem ser intransitivos também. Exprime uma ideia completa. Olha o exemplo. À noite, vírgula, o cachorro latia intensamente. Percebam que no predicado verbal com verbos intransitivos, ele liga o verbo a um advérbio. Perceba aí, o cachorro latia. O acréscimo da palavra ou do termo intensamente é um advérbio. O nome já está dizendo, um advérbio de intensidade. Então, poderia retirar a palavra intensamente, estaria completa a informação. Ele exprime uma ideia completa. O cachorro latia. Pronto. Agora, a ênfase foi dada quando foi escrita intensamente. Ok? Verbos transitivos. Não tem sentido completo.
exigem um complemento. Podem ser diretos, indiretos ou bitransitivos, que pode ser direto e indireto. Ok? Vamos seguir. O verbo transitivo direto exige complemento sem preposição. Olha o exemplo. A chuva de ontem inundou nossa rua. O verbo inundou está aí numa cor diferente, justamente para você identificar o verbo. A chuva de ontem inundou. Inundou o quê? Aquela pergunta. O quê? Quem inunda, inunda algo ou alguma coisa. Ele inundou nossa rua. Não há uma preposição. O que há é um pronome possessivo, né? Que demonstra que foi na nossa rua. Tá? Seguindo, verbo transitivo indireto. Exige complemento com preposição. Com preposição. Olha o exemplo. Todos os participantes concordaram com o projeto. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, é necessário, através desse verbo, concordar, é necessário a preposição para finalizar a ideia. Percebam, se você tirar o com, todos os participantes concordaram o projeto. Fica sem nexo ou sem... Fica, vamos dizer assim, incoerente. Tá? Então, algo simples que você observe aí a preposição. Ok? Verbo bitransitivo exige dois complementos, um com preposição e outro sem preposição. Olha o exemplo. O funcionário comunicou a ocorrência. Aí, comunicou a ocorrência. Poderia finalizar a ideia, tá? Tudo bem. Perceba que após o verbo comunicou, há um artigo e há um complemento, que é ocorrência. Então, agora, o funcionário comunicou à chefia. É como se fosse para a chefia, usando uma preposição. Para a chefia. Exemplo, aí ó, que nós estamos vendo. A chefia passa a ser objeto indireto, a ocorrência passa a ser objeto direto, e o verbo comunicou é um verbo bitransitivo, ou com uma transitividade tanto direta quanto indireta. Ok? Isso é algo fácil, apenas interpretação, voltar às ideias, relembrar e, ao mesmo tempo, terminar. Certo? Vamos lá ver uma questão de contexto também para analisar um pouquinho mais. A canoa virou rapidamente. O motorista virou o carro à direita. Perceba a diferença da primeira oração para a segunda. A canoa virou. Verbo intransitivo, porque ela finaliza a ideia. E logo depois tem um advérbio que acrescenta a informação de que forma ela virou. Certo? O motorista virou o carro à direita. O verbo virou é verbo transitivo, certo? Virou o quê? Virou o carro, certo? Aí o último, meu chefe virou fera. Um verbo de ligação. Você perceba que há um verbo virar com três interpretações ou colocações diferentes e que nos dá entendimento variado. Agora, meu chefe virou fera é aquela situação, temporariamente, ficou bravo, ficou com raiva de alguma coisa, expressou a sua emoção a ponto do funcionário observar que o chefe ficou bravo, não é? E colocar como uma fera. Mas isso é questão de contexto. O verbo virar tem esse sentido. Vamos ver. Outro sentido. O aluno falou palavras belas. Disse palavras belas. Verbo transitivo. O aluno falou palavras belas ao professor. Verbo transitivo, só que esse é direto e indireto. Olha um outro exemplo. Estávamos muito cansados. Verbo de ligação. Por quê? Porque o estar cansado é temporário. Vai chegar um momento que a pessoa vai descansar e vai voltar ao normal. O verbo de ligação aí, o verbo estar. É momentânea essa situação. O outro. Estávamos andando pelo parque. Um verbo de ação.
né? Onde as pessoas, nós, vamos dizer assim, que é o sujeito oculto, estávamos andando pelo parque. Verbo transitivo indireto. Porque estávamos pelo parque. Em que lugar estávamos? No parque. Então, também uma questão de contexto. Ok? Por aí nós terminamos. É muito fácil, né? E é questão de interpretação. Até mais. Tenha uma boa semana.